Está começando mais uma edição do podcast Fala Clay! E chegamos na 20ª edição. Felicidade resume chegar até aqui, hein? Que venham aí mais 20, e depois mais 20, e depois mais 20, e por aí vai. Só venha. Bom, filmes sobre fascismo nem sempre são simples de entender. Geralmente o assunto vem carregado de muita informação e nem sempre digerida para que possamos compreender exatamente o que significa. Pensando neste aspecto, eu separei uma lista com 7 excelentes filmes que você pode assistir ou até indicar para alguém que queira aprender mais sobre o assunto de forma bem descomplicada. São filmes que mostram o que significa o fascismo, não só de uma forma nua e crua, mas em alguns exemplos também com o uso do humor sarcástico e ácido. Certamente obras geniais que merecem a sua atenção e que são excelentes produções, não só pelo tema específico, mas como obras como um todo. Então ajuste, seja lá o que estiver usando para me ouvir, pegue um lanche, acomode-se e venha comigo. Iniciamos essa lista com A Onda, filme de 2008. Talvez o filme mais didático existente para você entender de forma simples e prática do que significa o fascismo. A narrativa acompanha um professor de história na Alemanha que cria um método diferente para ensinar os seus alunos. Ele induz aos estudantes para que criem grupos fascistas e explica passo a passo como isso pode ser feito, usando exemplos da história para explicar como funciona. Como é bem comum se tratando do tema, as coisas acabam saindo do controle. O filme nos mostra como poderia ocorrer o início de uma manipulação em massa e até onde isso poderia levar. A mensagem, no decorrer do filme, consegue enaltecer as qualidades que poderiam decorrer de um regime ditador e vai sucumbindo até as suas piores consequências. O diretor eleva muito bem este caminho, porém com continuidade óbvia, o que não chega nem por um momento a ser defeito. O ator que interpreta o professor interpreta muito bem, o qual se vê dividido no decorrer de seu experimento entre o seu jeito rebelde e anarquista contra o sucesso e poder adquirido. E seguimos com uma obra-prima, V de Vingança, do autor de quadrinhos Alan Moore. O filme acompanha a história de um homem mascarado conhecido como V, que monta um grupo a fim de derrubar o governo vigente no país, que é fascista. Mostra como o governo cria estratégias para manter todo mundo sob controle e como é difícil derrubar um governo desses. O filme vem com a proposta, o conceito que nem todos os super-heróis têm poderes. Às vezes, seu único poder são as ideias. Uma trama encantadora e um roteiro muito bem escrito foi suficiente para inspirar um grupo de cyberativistas, os famosos aí, os Anonymous. E seguimos com A Outra História Americana, filme de 98. A história de um neonazista que cresce odiando negros e emigrantes. No entanto, após passar um tempo na cadeia, ele muda de opinião e tenta passar ao irmão que as ideias dele no passado eram totalmente erradas. Mas ele encontra dificuldade nisso, pois as raízes racistas em que os garotos aí foram criados estão fundas na mente do menino mais novo. No filme temos o uso do preto e branco que, além de representar o passado de Derek, aí o personagem principal, ele também representa disfarçadamente os conflitos raciais entre brancos e negros mostrados em cena. Essa é uma das partes geniais que o roteiro traz. Partindo para 2019, seguimos com Jojo Rabbit, um filme que usa muito humor e sarcasmo para explicar o que significa o fascismo e o nazismo. São muitos os diálogos que geram uma risada ou gargalhada e ao mesmo tempo exemplifica como é imbecil compartilhar de ideias desses regimes. Simplesmente genial em todos os aspectos. Este é um dos melhores filmes recentes sobre o assunto, para entender de forma bem leve e descomplicada. Ele é repleto de arcos dramáticos emocionais, em especial com as conversas que Jojo tem com a sua mãe e a maneira como ganhou o Rabbit como um apelido. É um filme realmente criativo, conduzido
como Garra por seu diretor, que nos faz rir, pensar e se emocionar com uma história que reflete muito de nossa sociedade de hoje também. E é triste constatarmos que alguns Jojo Warbs aí adultos de hoje em dia não têm aquele fator humano por ser incapazes de se sobressaírem às suas tristes doutrinas infundadas. Seguimos então com O Banqueiro da Resistência, filme de 2018, um filme holandês inspirado em uma história real da vida do banqueiro que financiou a resistência holandesa durante a Segunda Guerra Mundial. O homem usa o disfarce de um fundo de caridade para ajudar os marinheiros holandeses presos no exterior pela guerra a levar dinheiro em seu banco paralelo. Enquanto a guerra continua, as necessidades da resistência aí aumentam. Viver sob ditadura é o horror do horror do horror. E é apavorante ver este filme, ou qualquer outro sobre a vida num regime de força, e pensar que 1/3 da população brasileira, em pleno ano de pandemia, romantiza a personificação da ditadura. Realmente, O ambiente em que os personagens do filme transitavam era semelhante aos vividos pelos russos, ucranianos, georgianos, tchecos, poloneses, alemães orientais durante a ditadura comunista, ou até mesmo os brasileiros, os argentinos, chilenos, os uruguaios, em meados da segunda metade do século XX, quando boa parte da América do Sul viveu aí sob ditaduras militares de direita. E infelizmente, e contra a ditadura, lutar contra ela é se expor a prisões e as mais terríveis torturas. Seguimos com Ele Está de Volta, filme de 2015, um filme do gênero de comédia que cria um e se, como se Hitler voltasse a viver nos tempos atuais. No mundo de hoje, o ex-líder nazista da Alemanha seria visto como um cosplay de Hitler, mas mostra como muita gente compartilha dos seus ideais xenofóbicos e homofóbicos. Destaque para uma das últimas frases do filme. Eram todos pessoas normais que decidiram votar em uma pessoa diferente. Eu faço parte de você, eu faço parte de todos. Que explicava como o fascismo chega ao poder. As pessoas escolhem. Qualquer alusão com o nosso país é mera verdade. É um filme muito interessante, pois se utiliza de uma narrativa ficcional para expor uma metáfora sobre a Alemanha e o seu povo. Infelizmente, a humanidade não superou problemas do século atrás e é um alerta para a repetição de episódios de xenofobia, racismo, preconceito de ódio, baseados na mania das pessoas culparem o outro pelos seus fracassos. Episódios esses não exclusivos do povo alemão ou europeu, mas também de toda a nação, inclusive a brasileira com seus Bolsonaros por aí. E finalizando essa lista, chegamos com Bastardos Inglórios, filme de 2009, um filme do famoso Tarantino que cria um mundo paralelo ao da Segunda Guerra Mundial, onde um grupo de judeus norte-americanos espalha o terror na era do terceiro Hitler. Enquanto isso, uma judia que fugiu dos nazistas planeja uma vingança contra os líderes do partido nazi. Tarantino passou anos falando de um roteiro sobre a Segunda Guerra Mundial e finalmente, em 2009, o mundo viu a sua então visão singular e supor original de um fato histórico que todos conhecem o desfecho, mas que aqui é bem mais interessante do que a realidade. Tarantino faz parte de um grupo de diretores únicos que, apesar de temas distintos, todos os seus filmes conseguem ter um estilo e identidade que são associados ao diretor. Outra coisa que vale destacar é o uso de idiomas corretos para os personagens de nacionalidades diferentes. Isso mostra que seu diretor respeita a inteligência de seu público. Outros pontos altos são a violência que não poderia faltar em um filme de Tarantino. Com certeza um dos melhores e mais divertidos trabalhos de Tarantino que desde já podemos chamar de clássico. E essa foi a nossa lista de hoje. E que lista, hein? Eu sei que ainda existem aqueles que, mesmo com esse tipo de lista, trazendo filmes que explicam o ser fascista, ainda continuam pensando da mesma forma sobre um regime militar para esse país, cuja bandeira está sendo usada como um símbolo político de um governo que nada faz para salvar a sua nação. É de se sentir muito. Bom, espero que vocês tenham aí um ótimo fim de semana e até o próximo sábado.